Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 26. Os nossos visitantes sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Atos, capítulo 27, versículo de número 26, apenas todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: porém, é necessário que vamos dar a uma ida. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus ministre esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, há alguns dias nós estávamos orando pela vida de uma pessoa que estava bastante doente, estava bastante enferma, o câncer já estava bastante avançado, ela já estava desenganada, na verdade, pelos médicos, e estava em casa esperando o dia da sua partida, esperando o dia da sua morte. E quando nós orávamos por essa pessoa, pedindo a Deus uma oportunidade de irmos em sua residência, para que pudéssemos dar uma palavra, para que pudéssemos orar, para que pudéssemos nos colocar à disposição, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor colocou em meu coração essa palavra. E o que eu gostaria que ficasse bem fixado no nosso coração é que quem sabe para onde está indo não se perde no caminho. Eu gostaria que você lembrasse bastante desta frase, que nós vamos ministrar e nós vamos meditar bastante nisso. Quem sabe para onde está indo não se perde no caminho. Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está caminhando? Você sabe qual é o alvo da sua alma, o alvo do seu coração? Esse capítulo 27 de Atos, ele fala da viagem de Paulo a Roma, e fala de todas as dificuldades enfrentadas nessa viagem. Quem conhece a história da igreja, quem conhece o livro de Atos dos Apóstolos, sabe que era um desejo muito grande de Paulo pregar o evangelho na cidade de Roma, na Itália. Paulo tinha um desejo intenso de anunciar o evangelho ali. Vocês acreditam que Paulo, quando ele está sendo julgado e ele seria absolvido, ele não seria imputado nenhum tipo de penalidade, mas ele apela para César, simplesmente para ir a Roma? Os magistrados, os reis diziam: se ele não estivesse apelado para César, nós teríamos soltado ele hoje. Mas como ele apelou para César, ele terá que comparecer em Roma. Mas era o objetivo de Paulo, era o desejo do coração de Paulo estar em Roma para anunciar ali o evangelho, e ele fez de tudo, até mesmo se entregar como um prisioneiro para cumprir esse propósito do seu coração, para cumprir esse propósito da sua alma. Irmãos, e qual é o destino que todo cristão verdadeiro deseja ir? Qual é o lugar, qual é a cidade que o cristão genuíno, que o cristão que teve um verdadeiro encontro com Deus, ele deseja ir? Irmãos, eu não tenho dúvida que aquele que nasceu de novo deseja ir ao céu. Aquele que nasceu de novo quer conhecer Jesus Cristo face a face. Aquele que nasceu de novo quer contemplar as ruas de ouro e de cristal e adorar a Deus ali. Porque o próprio Paulo, em Filipenses 3,20, ele diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Salvador. O próprio Paulo, em Colossenses 3, versículo 1, ele disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Nós precisamos firmar, irmãos, firmemente, colocar uma proposta bastante fixada no coração, é entender que o nosso destino final é o céu. Precisamos empregar toda a nossa energia, precisamos empregar toda a nossa força, porque nós precisamos comparecer diante daquele que nos salvou, diante daquele que morreu por nós ali na cruz do Calvário. Nós precisamos colocar e empenhar a nossa energia neste propósito de vida. Mas, irmãos, é certo que em nenhum momento a Bíblia ela nos afirma que esta viagem até o céu será tranquila. Muito pelo contrário. João 16, versículo 33, o próprio Cristo diz:
Eu tenho vos dito isso para que tenhais paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus em Mateus 7,13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque espaçosa é a porta, largo é o caminho que conduz à perdição, são muitos que acertam com ela, mas apertado e estreito é o caminho que leva para a vida, e são poucos os que acertam com esta porta. Desde o princípio da caminhada, Jesus está nos ensinando o nosso destino, mas também está nos demonstrando que não será uma viagem tão simples, que não será uma viagem tão fácil, será uma viagem cheia de danos, uma viagem cheia de prejuízo, uma viagem cheia de dificuldade, uma viagem cheia de perigos, mas nós precisamos ter em nosso coração até o desejo, a convicção de que nós precisamos completar a nossa carreira, que nós precisamos continuar firmes, precisamos continuar na presença de Deus. Meus queridos, quando Paulo embarca no navio, e se vocês quiserem acompanhem em casa depois dessa leitura, diz que quando ele começa a viagem, os ventos já são contrários. É impressionante que não demorou a viagem para que as dificuldades começassem a sobrevir sobre a vida de Paulo. Diz que no momento em que Paulo entra no navio, os ventos já são contrários. No momento em que nós aceitamos a Cristo, no momento em que nós entregamos a nossa vida, irmãos, o vento já começa a bater contrário. Começa o levante do diabo e seus demônios, começa o ataque do mundo, começa o ataque na nossa mente, ataque na nossa família, ventos que sopram de todos os lados, tentando nos afastar de Deus, tentando nos fazer desistir, tentando impedir o nosso progresso espiritual, tentando nos matar no início da nossa jornada, no início da nossa caminhada. E quando Paulo já começa ali, ele já começa a enfrentar uma dificuldade. O texto deixa bem claro que quando mais a navegação ia adiante, mais ela se tornava perigosa. Irmãos, cada vez mais que nós estivermos perto daquele dia, mais dificuldades sobrevirão, mais dias difíceis virão, mais tempestades virão, mais ventos fortes baterão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, os cristãos sofrerão muitas coisas antes de chegar aquele dia. E lembre-se uma coisa, como Paulo diz em Romanos capítulo 13, a partir do 11, a nossa salvação agora está mais perto do que quando no início nós cremos. Então, quanto mais nos aproximamos da nossa vida espiritual, mais os ventos se tornam contrários. Talvez seja essa a razão de termos uma quantidade pouca de pessoas que avançam em destino à salvação de sua alma. Talvez seja o motivo de vermos muitas pessoas ficando pelo caminho, quando elas começam a enfrentar as primeiras dificuldades, parecida com aquela semente que caiu sobre a rocha, e ela logo nasceu, ela logo cresceu, mas quando o calor do sol, que simboliza as dificuldades, deram contra aquela planta, ela seca, ela não tinha raiz em si mesmo, e ela não consegue permanecer. Talvez este intento, essa aflição intensa, essa luta renhida que o inimigo coloca sobre a vida dos cristãos, talvez seja o medo de muitos de aprofundar para dentro no Espírito Santo, no conhecimento de Deus. Talvez pessoas querem ter uma vida limitada na beira da praia, com seus barcos ancorados, com medo, irmãos, de enfrentar as dificuldades e tempestades daqueles que enfrentam, que estão rumando a Jerusalém celestial. E é certo que cada vez que aquela navegação adentrava em destino a Roma, mais ventos e dificuldades sobreviam sobre aquela embarcação. É certo que quanto mais eu me aprofundar, quanto mais eu me colocar diante de Deus, quanto mais minha alma desejar o céu, mais dificuldades e ventos e lutas poderão vir sobre a minha vida. E quando eles estavam ali, Paulo, o pastor daquela igreja, daquele barco, ele diz: vocês se preparem, porque a viagem vai ser muito difícil, a viagem vai ser muito complicada, vai haver perda do navio, vai haver perda das coisas que nós estamos aqui, nós correremos perigo de vida. Irmãos, mas o centurião que tomava conta daquela embarcação, ele consultava o piloto, ele consultava o capitão, e eles diziam que não, que estava tranquilo, que iam chegar no seu destino final tranquilo.
E eu comecei a pensar como se parece muito com dois tipos de igreja. Uma que está ouvindo todos os dias: se prepare para a caminhada, busquem a Deus, se revistam do Espírito Santo, porque o dia mau chega, porque a tempestade vem, porque o vento vai soprar. De outro lado, a igreja da prosperidade: não, Deus vai te dar o melhor do que da terra, Deus vai fazer vocês viverem uma vida tranquila, Deus vai fazer vocês viverem uma vida sossegada. E vocês sabem em quem eles acreditaram? Não acreditaram em Paulo. Não acreditou naquele que estava preparando a igreja para um tempo difícil. Não acreditaram naquele que estava preparando a igreja para enfrentar ventos contrários. Eles deram crédito ao que o piloto dizia, como nos dias de Noé. Noé preparava uma arca para a salvação de sua casa, 120 anos trabalhando. As pessoas ouviam o juízo de Deus, o pregoeiro da justiça, anunciando: Deus vai destruir através do dilúvio. Mas eles não acreditaram, eles não entraram na arca. Nós temos percebido, meus irmãos, uma tendência do ser humano em gostar do evangelho cor-de-rosa, do evangelho light, do evangelho colorido, do evangelho da prosperidade, do evangelho da porta larga, do evangelho sem renúncia, do evangelho sem arrependimento, o evangelho sem cruz, o evangelho sem dificuldade. E Paulo nos advertia veementemente. E pouco tempo depois soprou um vento brando. E quando o vento brando soprou, certamente eles disseram: olha, o pastor Paulo estava errado. Estamos passando agora por um momento de bonança. Ele disse que sobreviveriam ventos fortes. Ele disse que seria uma viagem difícil. E nós estamos gozando agora de um tempo bom. Meu irmão, o tempo bom é para se preparar para os tempos difíceis. O grande problema que nós enfrentamos é que quando nós estamos bem, nós não nos preparamos. Em tempos de paz, nós não nos preparamos para a guerra. Em tempo que as coisas estão boas na nossa vida, está tudo ajustado, nós esquecemos de buscar a Deus. E quando eles estavam gozando deste vento tranquilo, irmãos, a tranquilidade demorou pouco. Agora não era mais um vento contrário, era um tufão de vento chamado Euroaquilão, que batia contra o barco. Se eles estivessem ouvindo o apóstolo, se eles estivessem ouvindo aquele que pregava o evangelho verdadeiro, eles estariam preparados, ancorados para enfrentarem o vento. Mas eles deram ouvido àqueles que dizem que o céu é aqui, e que os crentes irão experimentar a prosperidade aqui, e que terão uma vida sossegada, uma vida triunfal, não ficarão enfermos, não passarão por dificuldade, não terão nenhum tipo de problema. Irmãos, um tufão veio. Agora não era mais um vento que batia contra aquela embarcação. Agora eram ventos que varriam aquele barco, que destroçavam aquele barco. Chegou a um ponto tão terrível que nenhum deles mais acreditava em salvação. A esperança de salvamento fugiu da memória e da mente daquelas pessoas. Quando nós não nos preparamos como deveríamos nos preparar, todo tipo de vento pode querer tirar a nossa esperança de salvação. Irmãos, e nós não podemos perder a nossa fé. Nós podemos perder qualquer coisa. Nós podemos perder dinheiro, saúde, nós podemos perder bens, mas a nossa segurança, a nossa fé em Deus, nós não podemos perder em momento algum da nossa vida, da nossa caminhada. Tudo que os ventos, tudo que as dificuldades mais desejam é tirar a nossa fé, é nos fazer desistir, é nos fazer perder o foco. Infelizmente existem crentes que não precisam um Euroaquilão. Até brisa para ele é tempestade, porque eles não estão se preparando, eles não estão buscando a Deus. Eles não estão se edificando na presença de Deus. Eles estão totalmente entregues à sua própria vontade. E aqueles homens, eles ficaram desesperados. Irmãos, aconteça o que acontecer, não desista de Deus.
Não desista da sua fé, não desista da vida eterna. Aquele que sabe para onde está indo, não se perde no meio dos ventos. Aquele que sabe para onde está indo, não se perde em meio aos tufões. Não se perde em meio à escuridão, não se perde em meio à tempestade. Havia 14 dias que nem sol, nem lua, nem estrela aparecia naquele mar. Era negro, era difícil, era uma situação complicada. Eles estavam desesperados, mas Paulo sabia que Deus havia lhe prometido levar até Roma. E Paulo sabia que ele não ia morrer, que ele não ia parar, que ele não ia ficar ali, porque Deus haveria de levá-lo até a cidade de Roma. O cristão firmado em Deus, ele sabe que não é o vento, não é a escuridão, não é as nuvens densas e negras que vai paralisar a sua vida, porque Deus tem uma promessa de nos levar até a Jerusalém celestial. E não importa o vento, a luta, a tempestade, porque quem sabe para onde está indo não se perde no meio do caminho. Irmãos, o que está faltando são crentes convictos, crentes com o coração totalmente no céu, desarraigados deste mundo tenebroso. Estamos perdendo o foco, estamos perdendo a visão de Deus, porque não sabemos para onde estamos indo. Nosso destino é o céu. Nosso destino é o céu. Nosso destino é o céu. A nossa pátria está lá. Nós estamos aqui passando um tempo. Nosso destino é a eternidade. Eu não fui criado para passar a eternidade aqui. Você também não. Você não é daqui. Você não é daqui. E Paulo tinha uma intimidade diferente com Deus que nenhum outro naquele navio tinha. E quando o homem tem intimidade com Deus, ele não fica sem resposta. Deus manda um anjo e diz: Paulo, não se preocupe, não vai se perder nenhum só, porque você precisa comparecer diante de César. Irmãos, Paulo, em meio àquela tempestade, quando todos gritavam desesperados, ele estava recebendo a visita celestial. Momentos de vento é momentos de experiência com Deus. Momento de luta, momento de tribulação, é momento de experiências com Deus, não é momento de desespero. Ele recebeu uma visita do anjo que o tocou e disse: fique tranquilo, Paulo, porque Deus vai te levar até Roma, Deus vai te levar até César. Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo dizer: acalma-me, filho, aquieta a tua alma, e saber que eu sou Deus, eu vou levar você até o seu destino final. Você não vai morrer nesse vento. O navio vai se perder, é verdade. O navio vai ser destroçado. E no dia que eu fui na casa de Rose, e para quem não sabe, ela já morreu, eu disse para ela: Rose, seu navio, sua vida está sendo destroçada pelo vento da enfermidade. Seu corpo está definhando. Mas Deus vai te levar segura até Jerusalém. Deus vai levar a sua alma, porque você pertence ao Deus verdadeiro. Você vai chegar no céu. E quando estivermos aqui, estamos enfrentando muitos prejuízos e lutas. Mas eu não posso perder a minha alma para o adversário. Eu posso perder muitas coisas, mas eu não posso deixar que ele roube a minha alma. E quando eles estavam ali, Paulo disse: fique em paz, vai ocorrer tudo bem, porque o Deus em quem eu confio me disse, vai suceder da maneira como ele disse, porque ele é Deus que tem vida e morte no controle das suas mãos. Mas ele disse: é necessário que nós vamos dar em uma ilha. Foi o versículo que nós lemos. Irmãos, muitos queriam se jogar daquele navio. Muitos queriam se salvar
nadando. E Paulo disse: se jogarem no navio, não vai sobreviver. Só vai sobreviver se ficar no navio. A igreja vai enfrentar muita luta. A igreja vai enfrentar muita dificuldade a ponto de pessoas quererem se jogar fora da igreja. A igreja vai se bater muito, o vento vai ser muito forte contra a igreja. Mas se não permanecer a bordo, vai morrer. Se não permanecer na igreja verdadeira, vai morrer. Se não permanecer na igreja de Cristo, vai morrer. E Paulo disse: se vocês se jogarem no mar, tentarem se salvar a si mesmos, nenhum vai sobrar. Irmão, custe o que custar, permaneça na igreja, permaneça na presença de Deus. Agora, todo cristão sabe que não vai ser fácil a sua caminhada. Todo cristão verdadeiro sabe que vai ser difícil. Saber que a porta é estreita, saber que os ventos vão bater, saber que as dificuldades vêm, todos nós sabemos. Mas e quando ouvimos que nós podemos dar em ilhas? Quando eu falo de vento, quando eu falo de tribulação, quando eu falo de dificuldade, eu falo da igreja. Mas quando eu falo em ilha, eu posso falar de uma pessoa em particular. E Paulo disse: é necessário que possamos dar em uma ilha. Irmãos, às vezes nós não imaginamos isso para nós. Às vezes nós achamos que as lutas que sobrevêm a nós é uma luta comum, é uma luta normal, que sobrevém a todo o povo de Deus. Mas às vezes nós podemos parar em uma ilha. Muitos podem parar na ilha da doença. Muitos podem parar na ilha dos problemas conjugais. Muitos podem parar na ilha com problemas com filhos. Muitos podem parar na ilha da dificuldade financeira, da solidão, da depressão, da angústia, do medo. E Paulo diz: olhem, tudo isso aqui que nós estamos enfrentando, é necessário que ainda entremos e passemos e cheguemos a uma ilha. Talvez, meus irmãos, alguns de nós ainda entrarão em uma ilha. Talvez alguns de nós enfrente apenas os ventos contrários a toda a igreja, as perseguições da igreja. Mas às vezes nós vamos parar em ilhas. Às vezes é necessário chegarmos em uma ilha. E eles chegaram lá. E a Bíblia diz em Atos 28 que a ilha se chamava Malta. Irmãos, ilha é lugar de isolamento. Ilha muitas vezes é lugar que sou eu e Deus agora. Ilha é lugar muitas vezes de olhar ao redor, não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É Deus me levando para lá para falar comigo e para tratar o meu coração. É muito fácil passar dificuldades coletivas. Nós nos abraçamos, nós nos ajudamos um ao outro, mas difícil é enfrentar ilhas que muitas vezes somos isolados. Muitas vezes não tem quem ouça o nosso grito, o nosso clamor. Eu passei uma ilha de uma enfermidade durante 3 anos e 1 mês. E Paulo, quando chega ali, ele até encontrou pessoas boas. Fizeram uma fogueira, a noite estava fria. Paulo, um homem muito humilde, cata os gravetos e coloca ali, mas de repente algo acontece, um ataque do inimigo na ilha. Imagine, você já está ligado e o inimigo vai lá na ilha e ainda te atacar. Uma víbora pega ao dedo de Paulo. Irmãos, e quando nós estamos passando por ilha, nós precisamos estar preparados para os julgamentos. As pessoas que viram aquela víbora pendurada no dedo de Paulo disseram: esse homem é um assassino, esse homem não tem Deus, ele foi salvo do mar, mas a justiça não deixa viver. Irmãos, tem muita gente, inclusive crente, que não tenta ver ninguém passando por luta, por dificuldade, que fica com o dedo sujo, apontando, dizendo que aquilo é castigo de Deus. Não basta estar em uma ilha, não basta Satanás ir lá atacar, e ainda vem os bem intencionados dizendo que essa pessoa é assassina, ela não é de Deus, ela está em pecado, porque agora não vai sobreviver. Eles esperaram Paulo cair, não caiu. Eles esperaram Paulo inchar, Paulo não inchou. Paulo sacudiu a víbora no fogo. Agora todo mundo mudou de parecer.
quando você começa a vencer na ilha, quando você começa a ser bem sucedido, eles disseram agora que Paulo era um Deus, era um homem de Deus, era um homem abençoado, era um homem cheio de graça. Mas eu quero te dizer, meu querido, que mesmo passando em ilhas, nós precisamos ser uma bênção. Eu disse para Rose, eu não te conheço. Eu não conheço sua família, eu não conheço sua história. Mas seu testemunho eu conheço. E o testemunho de Rose com câncer espalhado em todo o corpo, esperando a hora da morte, é que nunca queixou de dor. É que nunca deu trabalho para o seu esposo, para a sua família. E quando a sua mãe ligava, dizia: mãe, eu estou bem. E quando ela estava nos piores momentos, ela dizia: mãe, eu tive uma recaída, mas eu estou bem. E eu disse: Rose, você está em uma ilha, mas vocês são uma bênção. Às vezes, quando estamos em uma ilha, nós entramos em um quarto. Às vezes, quando passamos por ilha, nos isolamos e desesperamos da própria vida. Quando eu estava fazendo hemodiálise ali, sofrendo durante 3 anos e 1 mês, eu ficava muitas vezes desesperado e Deus falava comigo: eu te trouxe aqui a essa ilha para ser uma bênção na vida dessas pessoas. E eu ali furado, angustiado, e pessoas espíritas, eu falava: Deus, se é para pregar o evangelho para essa moça que está entrando no espiritismo, traga ela para tirar as agulhas de mim, e eu vou falar do reino para ela, eu vou falar do evangelho para ela. E Deus trazia. E eu falava: sai deste caminho que é caminho de demônios, é caminho de treva. Fuja da aparência do mal. Deus, Ele quer te livrar, Ele quer quebrar o laço. Paulo poderia muito bem estar desgostoso e dizer: Deus, não é possível. Eu estou para pregar o teu evangelho, eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor conhece o meu coração. Não basta vento, não basta navio destroçado, não basta ter que se jogar ao mar, agora é uma ilha, agora é víbora, agora é acusação. Não. Diz que Paulo foi levado para uma chácara de Públio, que era o prefeito da ilha, um dos principais de lá. E quando Paulo chega naquela casa, o pai de Públio estava ardendo em febre com disenteria. Paulo colocou a mão sobre o enfermo e curou. E disse que começaram a trazer os doentes agora da ilha. E Paulo começou a curar os enfermos da ilha. Irmão, não sei se você está entendendo. Às vezes Deus nos leva a ilhas para curar os enfermos da ilha, os que estão isolados em ilhas. Tem gente que sai em ilhas, irmãos. E às vezes Deus precisa pegar um abençoado, um homem cheio de Deus, e levar até esta ilha, muitas vezes da depressão, da angústia, da dor, e falar para eles, receber o poder de Deus, orar por eles, curá-los. Porque ilha não é lugar de morte, porque quem sabe para onde está indo não se perde pelo caminho, não se perdeu no vento, não se perdeu no mar, não se perdeu nas nuvens, na tempestade, não vai se perder em uma ilha, porque ele não ia morrer na ilha, porque ele sabia que Deus ia levá-lo até Roma. Eu preciso ter certeza, meu irmão, de que eu não vou morrer aqui, de que minha alma não vai se perder, porque Deus vai levar até Roma, Deus vai levar até o céu, Deus vai levar até Jerusalém celestial. Deus levou João à ilha de Patmos. E quando João, que era acostumado a recostar a cabeça no peito de Jesus, chegou em Patmos, Deus começou a mostrar algumas coisinhas para ele. Ele conhecia o verbo que se fez carne. Ele conhecia o homem Jesus. Ele conhecia o Jesus crucificado. Ele viu, ele estava lá, o único que estava aos pés da cruz. Ele viu Jesus ressuscitado, entrando pelas paredes e dizendo: Pai, seja convosco. Mas na ilha ele viu Jesus glorificado, meu irmão. Na ilha ele viu os olhos de fogo, ele viu os cabelos brancos, ele viu escrito na costa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na ilha, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele caiu como morto.
Na ilha eu tenho experiências sobrenaturais. Ou eu vou ficar moribundo, trancado, ou eu vou me entregar à tristeza, à angústia, ou eu vou ser um instrumento de Deus onde eu estiver. Está com um filho internado, Deus, o Senhor me colocou nesse hospital, meu filho está doente, então é para eu orar por alguém está precisando de uma palavra, alguém está precisando, porque crente só vai no hospital quando tem alguém enfermo na família. Nós precisamos perguntar: o que o Senhor quer aqui comigo? O Senhor quer curar pessoas ilhadas? O Senhor quer curar almas que estão totalmente entregues ao diabo? O Senhor quer libertar cativos, Senhor? Eis-me aqui. Eu disse que Paulo foi tratado com muita distinção naquela ilha. Ele ficou ali 3 meses abençoando aquele lugar. Porque ilha tem início, mas tem fim, irmãos. Ilha tem início, mas tem fim. E não é como eu entro na ilha, é como eu saio de lá. Sabe como é que Paulo saiu? Honrado da ilha. E aqueles moradores da ilha pegaram suprimentos, alimentos, e entregaram a Paulo. Da ilha nós saímos alimentados. Da ilha nós saímos cheios. Porque Paulo não ia morrer em uma ilha, porque ele tinha que comparecer adiante de César. Irmão, Deus não me chamou para morrer em ilha, para morrer em caverna, para morrer em deserto. Deus me chamou para ser uma bênção, trazer vida, cura, porque Ele me prometeu levar até o céu. Ele me prometeu levar até Jerusalém celestial. Seja uma bênção. Não queira ser apenas abençoado. Seja uma bênção. Às vezes nós murmuramos: Deus, por que eu? Um dia eu estava lá com o braço estendido, tomando agulhada. Eu disse: meu Deus, eu não aguento isso aqui mais não. É muito sofrimento. E o Senhor falou ao meu coração: meu filho deu fruto até quando estava sendo crucificado. Meu filho foi bênção até na cruz, e você não pode ser bênção aqui? Às vezes nós murmuramos, irmãos, em ilhotas. Às vezes nós murmuramos em brisas. Às vezes nós chamamos neblina de tempestade. Mas eu preciso ser bênção em qualquer situação. Quando o desespero bateu no coração daqueles homens no navio, Paulo diz: vamos nos alimentar. Paulo pegou um pão e deu graças. Paulo teve cabeça e paz para fazer uma ceia. Vamos ceiar, porque o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo me disse que ninguém vai se perder, só o navio. E se vocês continuarem comigo, vocês vão ser levados a salvo até Roma. Nós precisamos ter paz em qualquer lugar. Não é paz, irmãos, que o mundo tem, não. É paz de Cristo. É a paz de Cristo. Porque quem sabe para onde está indo, não se perde no caminho, não. Tem muitos se perdendo, não é em dificuldade, não. Tem muitos se perdendo no mundanismo, no secularismo, nas ambições terrestres, nos desejos da carne. Tem muita gente ficando para trás, e não são por conta da tempestade, não. É porque os corações ainda não foram transformados. Porque suas vidas ainda não foram desarraigadas deste mundo tenebroso. Estão amando demais o mundo. E sabe quando é que o cristão deseja o céu? No vento, na caverna, na ilha. Quando nós estamos na praia, com água de coco, quando nós estamos em momentos bons, nós falamos: Senhor Deus, não me leva não, está bom demais. Mas quando o vento sopra, e
Quando nós chegamos a desesperar da própria vida, nós falamos: Deus, eu quero estar contigo. Eu quero descansar. Se esse mundo, irmãos, fosse maravilhas assim, como pregam por aí para os crentes, ninguém desejaria o céu. Mas para chegar no céu, muitas vezes tem perdas, tem dores, tem dificuldades, renúncias. Porque senão, nós não vamos chegar lá não. E aqueles que não sabem para onde está indo vão se perder. Não vão aguentar a perseguição contra a igreja, vão pular do barco. Não vão suportar os ventos baterem forte no nosso leme e despedaçar-nos. Mas a tempestade faz crente forte. Deus não quer criar crente casca de ovo, irmãos, frágeis. Deus quer criar crentes fortes, forjados no fogo, na ilha, na tempestade, na cova, no deserto. Tem muito crente pedindo experiência com Deus sem saber o que está pedindo. Deus se revelou na cova para Daniel. Deus se revelou na fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus se revelou na fenda da rocha para Moisés. Deus se revelou no deserto para Elias. E às vezes a gente acha que vai ter experiência com Deus com a vida que nós queremos levar. Que Deus levante mais pessoas com experiências com Deus, para que quando o vento estiver soprando, ele chegue e diz assim: não, um Deus de quem eu sou, que se mandou um anjo essa noite. Ele falou comigo. Eu não vou me perder nessa luta, eu vou vencer. Irmãos, Paulo não foi consolado por homem nenhum, ele foi consolado por um anjo. Não tinha ninguém de Deus ali para consolá-lo, como nós temos uns aos outros. Mas Deus não abandona os seus servos fiéis. Na fornalha ele é o quarto homem. Em um navio com 276 pessoas, não tendo ninguém que o conhece, vem mensageiro do céu falar. Na cova dos leões, ele manda o anjo e fecha a boca do leão. Mas quem tem experiência com Deus, quem tem vida com Deus, tem postura diferente diante dos homens. Quem tem vida e experiência com Deus tem postura diferente na adversidade. Os homens queriam se matar, os homens queriam se jogar do navio, e Paulo diz: não, vamos comer, vamos alimentar. É isso que nós estamos falando aqui todo dia, irmãos. Vamos nos alimentar, vamos comer a palavra, vamos nos alimentar da palavra, porque o vento pode piorar. Mas nem todos têm acreditado no que eu tenho dito, não. Até que o Euroquilão chegue, até que o tufão de vento chegue, as pessoas não acreditam nos profetas de Deus. As pessoas acreditam muitas vezes no capitão, no mestre. Diz: não, nós vamos sob a proteção de Creta, nós vamos sob a proteção de Quinido, nós vamos rodeando as ilhas, e as ilhas vão nos proteger. Como diz Titã, sua casa vai me proteger quando eu andar distraído. O Senhor me guardará e me livrará de toda obra maligna, porque eu vou comparecer ao céu. É para lá que eu estou indo, é para lá que a minha alma deseja, é para lá que a minha alma suspira. É o céu, é o céu. Talvez você não está acostumado, irmão, a ouvir isso. Jesus não te chamou para te dar vida boa aqui, não. Jesus preparou um céu para você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, e sejais vós também. A nossa morada não é aqui, não. Isso aqui é uma escolha, é uma passagem. Você vai trocar uma eternidade por míseros 70, 80 anos. Se você não souber para onde você está indo, se você entrou nessa enxurrada chamada movimento evangélico, você não vai comparecer lá, não. Só vai comparecer quem tem mente firme. Eu estou indo para o céu. Estou indo para o céu. O vento soprou, eu estou indo para o céu. A tempestade chegou, a escuridão chegou. Estou indo para o céu. Eu estou em uma ilha, mas eu estou indo para o céu. Eu estou de passagem.
porque minha morada não é aqui. Porque ainda que meu corpo mortal se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de toda comparação, atentando nós não nas coisas que se veem, belezas, riquezas, ventos, tribulações, mas atentando nós nas coisas que não se veem, porque as que se veem, ventos, provas, ouro, prata, são temporais, mas as que se não veem são eternas. E é para lá que eu estou indo. Se você está indo para lá, não se perca no meio do caminho. Vamos colocar de pé. E Rose já está lá. Rose está lá. Ela partiu. Seu navio estava todo despedaçado. Seu corpinho estava todo machucado, cheio de tumores. Não conseguia mais respirar direito, não comia direito. Mas eu não fui lá falar de morte, eu fui falar de vida. Porque essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele não me prometeu que seria fácil a viagem. Prometeu para você? Não. Ele prometeu que eu poderia chegar lá arranhado, machucado, ferido, mas que eu iria chegar lá. E é isso que me importa. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Você quer chegar lá também? Firme o seu coração nessas palavras. Quando as pessoas começavam a elogiar demais Jesus e glorificar Jesus, Jesus dizia: coloque no coração essas palavras. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e sofrerá muito, será crucificado. Quando o tempo estiver bom, quando as coisas estiverem boas, quando o vento estiver bom, quando a bonança estiver na sua vida, ore e se prepare para o euroaquilão, para o tufão de vento. Porque eu não sei o dia nem a hora, como vem, como vai, mas ele vai chegar. E nós precisamos estar preparados. Que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito de Deus estejam com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face